primeiro, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler do primeiro verso até o verso de número 8, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 8. Quem achou pode dizer amém. Amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou só não a fazer, mas ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, e com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, nesse tempo restaurarás tu o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quem pode dizer amém? Assentai-vos, queridos, por favor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, nós queremos agradecer essa tão linda e tão bela e riquíssima oportunidade de estar aqui nesta noite, nessa santa casa, para adorar o nome do Senhor na beleza da tua santidade. Queremos agradecer a Deus pela vida do santo anjo desta igreja, pastor Salatiel. Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, sua família. Deus abençoe pastora Juliana. Já aproveito e deixar um abraço da minha esposa, pastora Selma, ao seu coração. Pediu que assim transmitisse. Não pôde estar nessa oportunidade, mas permitindo Deus, nós estaremos aqui juntamente com ela e com os nossos 2 filhos. Temos 2 filhos, o Pablo e a Helena. Também deixando um abraço do nosso pastor presidente, pastor Jairo Marques Valadares, pastor do campo de Itapeva, aos nossos corações. Saudando os pastores, quero saudar todo o santo ministério, meu sincero respeito a todos os homens de Deus, servos de Deus, aqui conduzindo tudo. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Deus possa ser louvado também pela vida do nosso paizão. Não é vocês só que tem o privilégio, né? Pastor Valdemir é um paizão para nós, um grande amigo, um pai, um mentor, em que nós temos muito sincero respeito. E nós viemos falando hoje, né? Que acompanhou, foi um grande incentivador do nosso ministério. E no começo que nós começávamos a pregar, eu ia lá na casa dele, falava com os DVD, falava: pastor, olha aí, assista aí, vê se está bom. E ele é tão bondoso que ele dizia: tá bom, rapaz, você tá. Aleluia. A semente foi plantada, germinou, Deus tem abençoado, em nome do Senhor seja glorificado. Sou muito grato à vida do Senhor. Deus abençoe nossa irmã pastora Silvana, também a Denise, Deus abençoe, também meus companheiros,
presbítero Luiz Henrique, esse vaso de Deus, essa trombeta de Deus. Ainda bem que eu estou pregando hoje, porque ele vai pregar amanhã, né? Porque depois a casa ficava pequena para mim, né? Mas eu fiquei na bênção aqui de estar pregando hoje. Missionário irmão João, essa voz abençoada, potente, roxinol de Deus, que Deus abençoe. Deus abençoe nossas irmãs, esse culto com as irmãs. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe nossos companheiros lá na recepção. Uma igreja dessa não tem como, né, irmão? Não sei bem se você já é bem recebido lá na recepção, né? Já é perceptível lá na recepção. Deus abençoe, queridos. Você já mora no coração, viu? Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe esses varões aqui na parte da música. Meu Jesus, hein? Vou te dizer uma coisa. O coração já vibrou aqui. Você não sabe se você sobe ou se você desce. Você fala, Jesus, é muita bênção, né? Aleluia. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Que Deus continue nos usando em nome de Jesus. Vamos para a Bíblia, queridos amados irmãos. Queridos, nós estamos diante desse livro que é chamado de Atos dos Apóstolos, e também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Nós sabemos que Lucas, ele escreve esse livro, e também um dos evangelhos em que nós sabemos que tanto o livro que ele escreve, chamado de Atos dos Apóstolos, como um dos 4 evangelhos, se faziam parte do mesmo volume. Na nossa Bíblia nós temos os 4 evangelhos, e após nós temos esse livro de Atos dos Apóstolos. Mas quando pegamos, quando foi redigido, quando foi escrito, tanto o evangelho que Lucas escreve, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, fazia parte do mesmo volume, fazia parte da sequência desse evangelho que ele vai escrever. É notável esse livro que Lucas escreve, porque justamente pela inspiração do Espírito Santo, Lucas ele vai nos mostrar os primeiros passos da igreja, o início da igreja, que é considerada e chamada como igreja primitiva. Lucas ele termina o seu evangelho falando acerca da ressurreição de Jesus, e ele vai iniciar Atos também falando da ressurreição de Jesus. Dentro desse período da ressurreição de Jesus, é interessante porque na sua ressurreição, já no finalzinho do evangelho, Lucas ele termina falando justamente a respeito da promessa do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo de número 49, Jesus está falando as suas últimas palavras antes da sua ascensão, e Lucas registra essas palavras. Jesus disse: e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. O Espírito Santo era uma promessa do Pai para a igreja. O Espírito Santo era uma promessa do próprio Deus para a igreja. Então Jesus diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai-vos, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o mesmo Lucas que está escrevendo ao seu amigo particular. Há quem diga que esse Teófilo era um grego amigo particular de Lucas, em quem puxou a sua viagem para ir à Terra Santa e comprovasse a história do cristianismo, provasse tudo quanto havia se falado acerca de Cristo na Grécia. Ele vai para as regiões de Jerusalém e ele vai se informar. Lucas ele é um escritor tão detalhista que ele chega a dizer que ele apurou minuciosamente acerca de tudo quanto Jesus fez. Ele estava próximo daqueles que viveram com Jesus, daqueles que comeram com Jesus. A título de informação, Lucas ele não andou com Jesus. Ele não teve o privilégio de andar com o mestre, caminhar com o mestre, comer com o mestre, dormir com o mestre, como foi Pedro, Tiago e João. Mas como ele não teve esse privilégio, quando ele vai escrever o evangelho de sua autoria, ele vai sentar justamente com esses que um dia andaram com o mestre, sentaram com o mestre, comeram com o mestre, viveram com o mestre, para escrever o evangelho a qual leva o seu nome. Ele termina o evangelho falando da promessa do Espírito Santo, e ele inicia o livro de Atos a Teófilo dizendo acerca desse evangelho que ele chama de primeiro tratado. Ele fala que Jesus ressuscita, fica com eles por um espaço de 40 dias
até que ele sobe na sua ascensão. O que me chama a atenção nesse relato de Lucas, na abertura do livro de Atos dos Apóstolos, é justamente essa expressão que ele fala de Jesus, que fica com os apóstolos por um espaço de 40 dias. Depois de 40 dias, ele sobe na sua ascensão junto ao Monte das Oliveiras. Ele está tomando a lei da gravidade e uma nuvem o cobre nos seus olhos, e Jesus volta para o céu de glória. Diz a Bíblia que 10 dias depois, Jesus vai falar com o Pai que enviasse o Espírito Santo. Uma coisa que me chama a atenção, pastor Salatiel, é que após Jesus ressuscitar, Lucas diz que ele fica 40 dias. 40 dias está cumprindo algumas festas que aconteciam no período festivo de Israel. Todos nós sabemos que o povo de Israel, quando saiu da terra do Egito, Deus vai restaurar um novo calendário para Israel. Antes de sair do Egito, Israel tinha um calendário chamado de calendário civil. Era o calendário que passava a contar desde que Deus criou Adão até o período que o povo está no êxodo. Mas quando Deus vai libertar o povo no êxodo, no capítulo 12, quando eles estão próximos a sair do Egito, Deus chega para Moisés e diz: este vos será o principal mês do ano. Nesse período vocês vão me comemorar a Páscoa, vocês vão comer do cordeiro, vão beber ervas amargas e vai comer o pão dos asmos, que era o pão sem fermento. É detalhe interessante que dentre essas festas, Israel tem 7 festas, e eu quero citar praticamente 4 delas que vai fazer parte do contexto do sermão que nós vamos meditar nesta noite. Eles participavam da Páscoa, eles participavam das ervas amargas, eles participavam das primícias, e eles participavam de uma festa chamada de Pentecostes. Já que Lucas está falando da ressurreição de Jesus e que Jesus fica 40 dias nesse período, pastor Salatiel, Jesus ele está cumprindo praticamente 4 festas dessas 7 estabelecidas por Israel. Por quê? Porque ele morre na Páscoa, ele é sepultado nos asmos, ele ressuscita em primícias. Dentro desse período, Jesus está cumprindo esses 40 dias, porque a primícia era uma festa de 7 semanas após a Páscoa, que dava exatamente esse período de 40 dias. Após ele subir na sua ascensão, 10 dias depois vai se cumprir a 4ª festa de Israel, chamada de Pentecostes. E aqui que eu acho interessante, porque quando Lucas está escrevendo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era 50 dias após a Páscoa, ou seja, Jesus morre na Páscoa, ao 3º dia ressuscita, 40 dias depois ele dá essas últimas instruções em que Lucas está falando. Ele sobe para o céu, 10 dias depois o Espírito Santo desce sobre a igreja, cumprindo justamente esses 50 dias depois da Páscoa, que era chamada de Pentecoste. Dentro dessas últimas instruções, vocês leram comigo, os discípulos estão perguntando para Jesus: Senhor, nesse tempo o Senhor restaurará o reino a Israel? Era a esperança dos judeus. Todos os judeus que viviam em Jerusalém aguardavam a vinda do Messias, o Messias político, o Messias que se assentaria no trono de Davi, que assumiria o reino como Davi um dia reinou. É o que muitos judeus até hoje esperam: o Messias que se assente no trono de Davi, que reine sobre Israel, que livre eles da opressão de Roma. Mas não foi o que aconteceu. Jesus olhou para eles e disse assim: não vos contente saber o tempo, as estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis, mas recebereis, mas recebereis, mas recebereis, mas recebereis. Jesus tinha uma prioridade para a sua igreja. Jesus tinha uma prioridade. Se for prioridade da igreja primitiva, tem que também ser a prioridade da igreja espiritual do Oriente. E qual é esta prioridade? Mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas
antes do Pentecostes, eles estão trancados, fechados, com medo. Após o Pentecostes, eles abrem as portas, saem para fora e nunca mais, ouça isso, nunca mais eles fecharam a porta novamente. Pentecoste abre a porta. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. Pentecoste abre a porta. Quando a igreja desfruta do Pentecoste, ela não se tranca, ela não se fecha e ela não tem medo. Quando o Pentecoste chega, a porta se abre, a glória de Deus se manifesta e a igreja sai para fora para anunciar, de maneira que na primeira pregação, depois da descida do Espírito Santo, está uma multidão lá do lado de fora dizendo assim: ó, estão bêbados, estão embriagados. Aí do lado de dentro, alguém está dizendo assim: quem que vai se levantar para pregar? A multidão está confusa, não entendendo tamanha dimensão da poderosa espiritual que havia descido ali. Do lado de dentro está lá Pedro. Vai lá, João, prega você. Explica para esse povo o que está acontecendo. Não, Pedro, faz você. Vai lá, Tiago, vai lá. Daqui a pouco Pedro se toma de uma ousadia, levanta a mão para o povo e diz assim: ei! Ninguém está embriagado como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, às 9 da manhã. O que está acontecendo aqui? Se a igreja do Oriente pega e prega agora, o que está acontecendo aqui nada mais é do que profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias, que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito, do teu Espírito, do teu Espírito. Esta derrama, deixa eu ver quem tem. Esta derrama, deixa eu ver quem tem. Esta derrama, deixa eu ver. Meu Deus, Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão. Eu sonho com essa igreja. Eu sonho com esta igreja. Os vossos filhos, você já imaginou? Os vossos filhos profetizarão. Você já imaginou? Todos os jovens profetizando. Os vossos velhos sonharão. Você já imaginou, pastor Salatiel? Chegando um anciãozinho dizendo: pastor Salatiel, o senhor pode me dar oportunidade? Por que, vosso pastor? Porque essa noite eu sonhei. Os vossos velhos sonharão. Se puder sonhar, eu também tenho para você. E sobre as minhas servas, e sobre
Agora nós entendemos o que é Pentecostes. Agora nós entendemos o que é Pentecostes. Agora nós entendemos o que vocês receberam e o que faremos nós também queremos isso. É por isso que não pode tirar Pentecostes da igreja. É a nossa marca, é o nosso registro. Um dos pais da nossa igreja pregou após Pentecostes. Aí Pedro continua: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados. Agora eu quero ver se a igreja Estrela do Oriente pega, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quantos estão longe e a todos quantos chegou nosso Deus. A promessa não é só para nós, a promessa é para vós, era para todos quantos estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sabe qual é o livro? Sabe qual é o livro que Lucas escreve? De sorte que aqueles que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Pentecoste, poder de Deus, gera crescimento. Crescimento. Pentecoste, poder de Deus, gera crescimento. Eu não sei se você está pegando, mas Deus está dizendo: igreja do Estrela do Oriente, o que eu tenho com vocês é Pentecoste, poder, Pentecoste, poder, Pentecoste, poder,
servir a mesa. Aí, como todo problema numa igreja que é cheia tem solução, a solução foi essa: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que encarreguemos sobre esse importante negócio. Mas dizeis: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. E o ministério da palavra. E o ministério da palavra. Aí diz Lucas: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. E olha o que é lindo, uma igreja que passou pelo Pentecoste e que é cheia do Espírito Santo. Até muitos dos sacerdotes obedeciam a fé. Ou seja, aqueles que não acreditaram à primeira vista em Jesus como Messias, agora está dizendo: somos convencidos, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. De maneira que em 60 anos, sabe quantos eles se multiplicaram? Em 60 anos, pastor Salatiel, eles já são quase 500 mil de crentes só na Judéia. Mas de repente acontece um problema, outro problema. O que aconteceu agora, pastor Roberto? Eles se acostumaram com o crescimento. Eles se acostumaram com o crescimento, sendo que Jesus havia falado no cronograma da igreja: vocês receberão poder, ser-me-eis testemunha. Segue a linha de raciocínio de Jesus: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que aconteceu? Em 60 anos, eles são 1 milhão de crentes na Judéia. O que eles disseram? Vamos ficar por aqui mesmo. Aí Jesus está dizendo assim: não, vocês nem chegaram na estrela do Oriente ainda. Não, você não pegou isso, gente. Eu vou dizer de novo: eles estão confortáveis na Judéia e Jerusalém. Aí está Jesus dizendo: vocês nem chegaram na estrela do Oriente ainda. Eu quero passar a estrela do Oriente. Aí ele permite a primeira perseguição ferrenha que sucede na morte de Estevão. E com a morte de Estevão, a igreja vai sair de Jerusalém e vai chegar em Samaria. De Samaria, a igreja chega em Antioquia. De Antioquia, há uma expansão espiritual tão grande, pastor Salatiel, que a fama desta igreja chega lá em Jerusalém. E estão dizendo lá em Jerusalém: tem uma igreja lá em Antioquia. E o ditado que diz é que o Espírito Santo está lá. Aí o que a igreja de Jerusalém faz? Pega Barnabé e diz assim: ô Barnabé, desce lá em Antioquia e dá uma comprovada do que está acontecendo lá. Aí Barnabé sai de Jerusalém e chega em Antioquia. Eu acho fantástico. Por quê? Ele sai de Jerusalém e vai para Antioquia comprovar o que estava acontecendo ali. Quando Barnabé chega lá, o que está acontecendo? Barnabé está dizendo: rapaz, mas seu vídeo está bom demais. Chega para o líder da igreja: não tem conversa, quem prega aqui hoje sou eu. Eu quero pregar aqui. Aí Barnabé prega, está no texto, e diz assim: e ele os exortavam que permanecesse, porque ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo.
Aí ele achando que eles queriam aqui mesmo em Jerusalém, lá. Sabe o que ele falou para eles? Lá em Tarso. Lá em Tarso, lá na tua cidade, lá na tua casa, lá na tua... Irmão, aquilo para Saulo foi um balde de água fria. Mas sabe qual é o lindo? Eu te disse que Barnabé foi para onde mesmo? Barnabé foi para onde mesmo? Barnabé foi para onde mesmo? Em Antioquia, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo agindo naquela igreja. O que Barnabé tinha que fazer? Voltar para Jerusalém, dar relatório para a igreja que ele enviou. Mas ele está dizendo assim: rapaz, esse ambiente está propício para uma pessoa. Me desculpe, Pedro, me desculpe, Tiago, mas em vez de eu voltar para Jerusalém, eu vou descer para Tarso. Eu vou descer para Tarso. Por quê? Você já imaginou? Porque o nome Barnabé, diga Barnabé, Barnabé, para nunca mais esquecer, Barnabé, o seu nome significa filho da consolação. Quem estava precisando de consolo? Ele desce para Tarso e busca Saulo. E para onde ele leva Saulo? Para Antioquia. Quando Saulo chega com ele em Antioquia, capítulo 13 de Atos, e a igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Simeão, Lúcia e Sirene, criado com Herodes e Tetraca, Barnabé e Saulo. E tendo eles orado e jejuado, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Para a obra que eu os tenho chamado. Dali, eles vão sair para a primeira viagem missionária. Eles vão retornar a esta igreja. E Paulo com Silas vai partir para a segunda viagem missionária. Pastor, não entendi onde o Senhor quer chegar. Você vai entender agora. Quando ele parte para a segunda viagem missionária, Paulo ele tenta ir para a região da Ásia, mas o Espírito Santo não permite. Por 3 meses ele tentou ir para a Ásia e o Espírito Santo não lhe permitiu. Mas diz Lucas, e à noite Paulo teve uma visão. E qual é a visão? De um varão com trajes da Macedônia que acenava com as mãos e dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo ele vai entrar na primeira cidade ocidental, que é a primeira cidade na Europa. Através de Paulo, o Evangelho vai chegar na Europa. Da Europa vai chegar para a América. Da América do Norte para a América Central. Da América Central vai chegar no Brasil. Do Brasil vai chegar em Piracicaba.
capítulo 2, versículo de número 5, Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo